Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma atividade da ABMed aqui na Feira Hospitalar 2026. Obrigado pela presença. Vamos dar início ao nosso painel Um Novo Olhar da Indústria para a Saúde, Movimento Empresarial para a Saúde. Para compor esse painel, nós vamos convidar ao palco o senhor Emanuel Lacerda, Superintendente de Saúde da Indústria, executivo com experiência em políticas públicas, inovação e gestão de projetos no setor de saúde industrial. Superintendente de Saúde da Indústria no SESI, CNI. Bem-vindo, Manuel. Obrigado pelo apoio. Grace Guazelli, a líder da agenda do Movimento Empresarial pela Saúde, o MES, SESI-CNI, administradora com experiência em gestão estratégica e relacionamento institucional no setor saúde. Bem-vinda, Grace. Obrigado pela parceria. Contamos também com a ilustre presença da senhora Ludmila Guimarães, que é uma profissional de relações institucionais e governamentais na Roche Pharma Brasil, administradora com experiência na indústria farmacêutica e focos em sustentabilidade e acesso à saúde. Bem-vinda, Ludmila. Senhor Eduardo Spinuzzi, superintendente-geral da Fundação Zé Renner, advogado com experiência em gestão institucional, governança e saúde. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Senhor Rodrigo Filos, Head de Saúde, Segurança e Ergonomia da Volkswagen do Brasil, engenheiro de segurança e fisioterapeuta do trabalho, com especialização em saúde do trabalhador. Rodrigo, obrigado, bem-vindo. E por fim, Roberto de Medeiros Júnior, é Superintendente de Inovação e Tecnologia no Senai Nacional, atua em transformação digital, inovação e conexão com startups e indústria. Muito obrigado, Roberto. Esse painel visa esclarecer um pouquinho sobre o que é o movimento empresarial pela saúde, como as empresas, as entidades podem aderir a esse movimento, o foco, o objetivo em não só melhorar a saúde do trabalhador, a operação na indústria, mas também melhorar a saúde do Brasil como um todo. Sem me delongar mais, vou passar a palavra a Grace Guazelli, que vai conduzir o nosso painel junto com o Emanuel. Obrigado, bom painel para todos. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, abrindo esse painel aqui tão significativo, né? A gente ter a indústria, e aqui eu estou falando de indústrias de diversos segmentos, né? Indústria automotiva, indústria de segmento de alimentos e bebidas, farmacêutica, aqui a CNI e o SESI também representando os interesses da indústria de uma forma geral, e numa agenda que fala sobre saúde, né? E a provocação do movimento empresarial pela saúde é que saúde seja um eixo estratégico de toda e qualquer empresa, né? Sem saúde a gente não consegue promover produtividade, a gente entende que o trabalhador saudável é a chave para a produtividade, para o desenvolvimento do nosso país. E eu queria fazer um convite aqui para a gente assistir juntos o vídeo manifesto que fala um pouquinho da essência e da missão do movimento empresarial pela saúde. Para liderar uma agenda propositiva que promova o acesso à saúde com equidade, qualidade e sustentabilidade, o SESI lançou o Movimento Empresarial pela Saúde, MES, a iniciativa das empresas que busca desenvolver cooperações público-privadas voltadas ao fortalecimento do sistema de saúde brasileiro, à melhoria da qualidade de vida da população e dos trabalhadores. Nosso movimento é sustentado por pilares de atuação que visam fortalecer e transformar o ecossistema da saúde. E a indústria é quem faz tudo acontecer, influenciando a participação das empresas e, por meio delas, impactando a vida de milhares de trabalhadores. É da nossa responsabilidade construir uma história de cuidados em saúde, que prioriza as pessoas e suas histórias. Para alcançarmos um futuro mais justo e saudável, precisamos da sua colaboração. Juntos podemos transformar o acesso à saúde e garantir um mundo melhor para todos. Abra as portas da sua empresa e seja um agente transformador no futuro da saúde. Junte-se a nós e faça parte desse movimento pela saúde. Faça parte do MES.
né? Aqui fala um pouco da nossa missão, que é promover o acesso à saúde com equidade, qualidade, sustentabilidade, unir atores do ecossistema de saúde em prol de uma agenda tão importante. E a gente está aqui hoje nesse stand junto com a ABMed, mostra o nosso compromisso de unir forças com outros atores do ecossistema, né? Mostrando que juntos não vamos conseguir mudar o cenário, e a gente sabe que saúde hoje tem grande impacto. A gente está falando aqui de um cenário onde para a indústria, a saúde representa o segundo maior custo depois da folha de pagamento, né? E a indústria vem investindo em boas práticas, promovendo ações, atenção primária, né? A gente vai falar um pouquinho hoje disso. E o MES hoje conta com 86 grandes indústrias nacionais nessa agenda. E o convite é que cada vez mais a gente integre atores, outras entidades, né? Não somente a ABMed, mas as indústrias que também compõem aí o portfólio de entidades aí, da ABMed, para que a gente consiga cada vez mais ter uma agenda com atores diversos, com visões e perspectivas diversas, né? Mas que unam forças para essa transformação. Então, eu queria abrir aqui hoje o nosso painel, falando um pouquinho do que a gente já tem feito, de uma agenda que cada vez mais está entregando aí grandes projetos, grandes iniciativas, e eu vou passar aqui a palavra para o Emanuel, para ele conduzir aí esse bate-papo aqui de hoje. Obrigado, Grace. Também queria agradecer, Felipe, a ABMed, ao Fernando aqui pela acolhida do nosso painel aqui no Hospitalar com vocês. Assim, acho que a ABMed tem sido muito parceira aí do movimento. Estamos juntos também no nosso Observatório Permanente da Saúde. A gente acredita muito que a gente só faz transformação com dados, com visão prospectiva. E eu queria parabenizar a iniciativa com a FIA, Fernando. E estamos juntos, tá? Eu acho que o movimento está de portas abertas e braços abertos também para acolher essas iniciativas. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou começar aqui com o Roberto, que tem um voo daqui a pouco, que me pediu para antecipar. Vou pedir desculpas aqui aos colegas da mesa. E ele tem uma certa prerrogativa aqui, porque o Roberto, ele lidera um grupo de trabalho, coordena tecnicamente o nosso caçula do MES, o nosso grupo de trabalho da cadeia de valor da saúde na indústria. Era um braço que nós sempre tínhamos demandas e necessidade de ter uma discussão e uma agenda estruturada para isso. Lançamos isso em fevereiro desse ano. Talvez seja uma pauta que a gente ainda está se debruçando para entender bem essa agenda, mas algo, né, Roberto, que você já tem visto como necessidade clara. Em primeiro lugar, ter no Brasil uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde, né? Na área de fármacos, na área de equipamentos médicos, hospitalares, potente, ou seja, uma cadeia industrial potente, alinhada com as políticas, né, do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Acho que esse é um desafio. E na primeira, né, e última reunião que você fez com o grupo de trabalho, eu pude ver também ali preocupações também, como esse P&D se integra até no nível do acesso, né? Vamos discutir um pouco com a Ludmila daqui a pouco com ela. Queria ver como é que você hoje tem enxergado isso, como é que você tem buscado organizar essa agenda dentro do GT. Ótimo. Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos. Felipe, Fernando, obrigado pela acolhida. E já peço desculpa por não poder ficar até o final com vocês. Está muito bacana, né? Esse painel, a construção do painel foi muito legal e tenho certeza que serão boas discussões. Eu queria puxar primeiro a questão de ser caçula. A questão de ser caçula tem uma coisa bem interessante, tem duas questões bem interessantes. Uma questão que é uma vantagem. É uma vantagem. Por quê? Eu estava comentando com o pessoal que está coordenando, né? Vocês estão coordenando os GTs, a
grande vantagem é você aprender com eles, né? Aprender como que foi a construção, aprender com a indústria, entender o que foi essa caminhada de um ano e meio e ter esse aprendizado. Agora, tem uma desvantagem, pessoal, que é a responsabilidade, que vocês vão ver eles, hoje, a fala deles, eles colocaram a régua lá em cima. A gente fica olhando essa régua e tem assim, pô, temos que chegar lá também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por toda a condução, Emanuel. Está sendo um aprendizado muito legal para nós e uma curva de aprendizagem muito rápida por conta de vocês. Então, eu agradeço com muito carinho mesmo. Agora, quando nós estamos discutindo o foco do GT, o que a gente observou? Né? Tem uma curva ainda de desenvolvimento, definições, mas a gente observou claramente que nós estamos falando no GT que ele vai ter um foco matricial. Nós podemos pensar em uma matriz pensando em 2 linhas e 3 colunas, ou ao contrário, né? Pouco importa daí o que é a linha e qual é a coluna. Mas uma coisa ficou muito óbvia para nós. Nós temos aqui a complexidade dessa indústria, nós não podemos colocar no mesmo contexto fármacos e dispositivos médicos. A gente, claramente, nós temos 2 linhas que têm questões em comum, sim, ok, mas tem questões muito distintas e nós precisamos considerar essas questões distintas. Então, nós temos aqui uma linha toda relacionada a fármacos e toda uma linha considerada a dispositivo médico, que são tão importantes quanto, têm suas particularidades, nós temos que considerar essas particularidades. E quando nós observamos o foco vertical, o que nós estamos olhando nesse foco? São 3 questões que nós já vimos que a indústria, no maior tom, num tom mais agudo ou menos agudo, trouxeram. Tem 3 questões óbvias. Uma questão é entender todo o ecossistema. Diferente de algumas indústrias que nós temos claro, primeiro tu faz todo o P&D, depois que tu faz todo, chegou no TRL 9, vamos discutir a entrada de mercado. O jogo da saúde, a complexidade da saúde, todo o ecossistema, quando a gente olha a indústria da saúde, é um ecossistema dentro do ecossistema amarrado a outro ecossistema. Nós estamos falando da complexidade da indústria, de uma cadeia mundial e da complexidade do próprio sistema nacional. Então nós temos 3 ecossistemas no mínimo que precisam dialogar. Então o primeiro ponto que a gente observa é o qual? Entender como que é essa cadeia de valor de P&D e aonde estão os gargalos. Aonde nós podemos agir em cima do gargalo do P&D. E quando olhamos a indústria da saúde, não necessariamente é só a questão de investimento ou facilidade de investimento. Nós estamos falando de uma indústria que, pela sua natureza, tem o DNA de complexidade e P&D muito forte. Atrativos não vão ser só a parte financeira. Atrativos pode ser toda a questão de centros que nós vamos colocar à disposição da indústria, mecanismos para acelerar o processo, tanto de teste, certificação, entrada da indústria. Então nós temos esse primeiro olhar de olhar esse ecossistema, olhar a rota e verificar o que precisa melhorar. Agora, a partir desse ponto, considerando que não é tábua rasa, já tem um caminho, já tem discussões sendo realizadas pela indústria, pelas associações, que tem que ser considerado nesse pilar. O segundo pilar está amarrado, mas é um pilar de como é o incentivo. Como que a gente cria políticas de incentivo para o P&D? Para trabalhar, e não significa trazer todo o P&D, mas como que a gente cria incentivo para que seja inserido na cadeia mundial de valor. Então, é um segundo grande pilar. E o terceiro pilar, dialoga com os 2 primeiros, é a questão de desenvolvimento de competência. Nós não vamos conseguir ter P&D forte, ter indústria forte, ter um diálogo forte com a academia, se nós não desenvolvermos essa competência também. Então, para nós fica muito clara essa matriz de foco. Agora, vai ter várias nuances, né, Manuel, que nós vamos ter que desenvolver, vamos ter que dialogar, a indústria vai dar o tom. O que é a primeira entrega, o que é a segunda, como é o encadeamento, e daí novamente, como caçula, a gente está correndo atrás. Prometo que até meados ali do ano a gente vai ter chego numa proposta bacana em relação a esses temas aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu tenho direito a mais uma pergunta? Eu ia até comentar que, devido à complexidade desse GT, é o único GT do MES que a gente traz as entidades junto com a indústria para a gente debater, porque a gente entende que tem uma questão de Estado relacionada, né? Incentivos que sejam fiscais, de proposta de governo, que são importantíssimas pensando no complexo econômico industrial da saúde, né? Então,
5 minutos para uma pergunta. Vamos lá. Então, assim, acho que você tocou num assunto muito interessante, assim, acho que é a sua matriz. Assim, o Roberto é colega do Senai, né? O Roberto, ele está organizando esse grupo, assim, todos os grupos têm lideranças de empresas, esse é um grupo que o Roberto também está costurando essa liderança de empresas também para esse, dentro das perspectivas linhas, né, Roberto, para esse GT, então ele tem colaborado muito nessa concepção. Mas, Roberto, você falou sua última vertical de competências, né? E hoje a gente tem alguma competência de P&D no Brasil, P&D na área, especialmente fármacos, algumas coisas de pesquisa clínica, mas existe uma concentração muito grande, né? Como é que vocês estão, com você está grande dos grandes centros, né? E não se explora a capacidade, o potencial que o Brasil tem do ponto de vista de capacidade. Eu estou falando um pouco mais de fármacos, do ponto de vista do nosso potencial étnico, então, para a gente promover, por exemplo, pesquisa clínica, para a gente ter resultados. Como se é que você já pensou ou ainda vai pensar nesse braço de competência, como criar competências no Brasil para que a gente possa ter um P&D de fato envolvendo as nossas diversidades e assimetrias regionais. Obrigado, Manuel. Um primeiro ponto que a gente enxerga é dar conhecimento aonde tem a competência ou o potencial da competência. Quando uma indústria procura desenvolver P&D, eu acho que tem duas perguntas que a gente tem que deixar muito claro. Primeiro, aonde está essa competência e existe prontidão para essa competência? Porque não necessariamente ter a competência garante o P&D que a indústria precisa com a celeridade da indústria. Nós podemos ter uma competência instalada numa academia, numa ICT, mas quando a indústria chega para desenvolver o projeto, poxa, podemos desenvolver, mas vai demorar 4, 5 anos para começar o P&D. Não é assim que funciona. A gente precisa ter um mapeamento da onde está a competência e a prontidão dessa competência. Esse é um primeiro ponto que nós imaginamos trabalhar agora com muita celeridade, ter esse primeiro mapa. E dentro desse mapa, dialogando com a indústria, nós precisamos entender, ok, essa competência existe. Agora, qual é a competência que deveria existir? E a partir do momento desses dois mapeamentos, é fazer o cruzamento e trabalhar o gap. E aí, nós precisamos desenvolver a competência. E o desenvolver a competência é formar estruturalmente. Nós temos um conceito de centros de competência dentro dos nossos institutos, que ele trabalha muito no qual a competência que a indústria vai precisar daqui 2 anos para fazer o P&D. E aí que a gente vai precisar trabalhar em conjunto. E, novamente, eu queria grifar o que a Grace colocou, a importância das associações dentro desse contexto. Porque, ao olhar competência, eu não posso olhar competência pensando só num CNPJ. Nós precisamos olhar o cruzamento das necessidades entre CNPJs e as associações são vitais nesse sentido. Então, estamos aqui no lugar certo, né? Estamos aqui discutindo um painel dentro da BIMED, onde esse tipo de discussão a gente vai precisar, trocando a figurinha com o Felipe, aqui é um ponto para a gente trabalhar e evoluir. A partir do momento que nós entendemos como está a competência, a prontidão, aonde deveríamos ter o gap e desenvolvemos esse centro de competência, agora tem uma outra questão para amarrar tudo, entendimento das legislações. Então, aonde a gente pode usar a lei do bem, aonde a gente pode utilizar o próprio recurso do CAP, da lei de informática, para equipamentos médicos, a gente pode fazer um bem bolado. Então, temos que estudar e definir e amarrar toda essa questão ao redor do centro de competência. Mas é um bom desafio, mano. Acho que temos um bom caminho. Legal, não falta agenda aqui. Obrigado, Roberto, assim, obrigado pela presença. Fique à vontade, se quiser ficar mais um pouquinho conosco aqui. Vou pedir perdão, pessoal, mas muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, gente. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica agora. Desculpa. Chega mais perto. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Eu queria fazer aqui vou pedir aqui um pouco para o Spinuzzi, que lidera o GT de Dados e Inteligência, a Ludmila, que lidera o GT de Modelos Sustentáveis, e o Filos. Vocês três, assim, brevemente, só dá para platear um pouco dos desafios, dos focos dos grupos de trabalho de vocês, né, para a gente começar o debate. Começando, ladies first. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Agradeço também o Fernando, o Felipe pela acolhida e acho que essa discussão é muito proveitosa para todo mundo. Eu
o Emanuel, quebrando. A gente no GT de modelos sustentáveis para a saúde suplementar, a gente tem o desafio de encontrar realmente quais são esses modelos, como que a gente pode fazer para que realmente exista sustentabilidade dentro da saúde suplementar, que está num modelo esgotado, né? Hoje a gente percebe que a gente já bateu no teto, né? Então, por parte dos contratantes, também tem esse desafio, porque a conta volta, né? Então, quem está pagando é sempre o contratante, então, seja em forma de sinistralidade, seja em forma de pagar a conta no próximo mês mesmo. Então, o que está norteando muito nossas discussões é realmente a questão da sustentabilidade no setor. Então, como que a gente pode criar um mecanismo, que a gente ainda não tem nome, a gente está falando um mecanismo financeiro, que possa nos ajudar a indústria como um todo a dar o melhor acesso possível aos seus beneficiários, que são os trabalhadores, porque no final do dia a gente precisa voltar para trabalhar, então a gente precisa de saúde para isso, mas também que seja sustentável para todo mundo, que todo mundo consiga pagar essa conta. Então, a judicialização é crescente, acompanha muito a questão da evolução da tecnologia também de saúde, então acaba que os modelos de incorporação ficaram muito aquém da evolução tecnológica. Então a gente precisa discutir isso, então isso muito que está nos norteando. Legal, Espinosa. Boa tarde a todos, agradecer o convite para a gente falar e agradecer também em especial aqui ao Emanuel e a Grace que lideram o mês. Olhando para o setor de saúde como um todo, a gente pode olhar e ver uma feira dessa daqui e ter a certeza de que há uma evolução incrível quando a gente fala sobre diagnósticos, sobre tratamentos, sobre fármacos, sobre equipamentos de saúde. Tudo isso nós somos vanguardistas e a gente percebe claramente o desenvolvimento desse mercado. Infelizmente, quando a gente olha para o setor de utilização dos dados de saúde, há uma absoluta fragmentação, eles são arcaicos, eles não são interoperáveis, eles são de difícil encontro, as pessoas não conseguem saber exatamente o que acontece com elas, elas estão com seus dados dispersos dos diversos prestadores, operadoras, e isso dificulta demais a própria gestão da saúde da pessoa de forma efetiva, gerando custos, gerando ineficiências, gerando desperdícios. E o que o mês tem se proposto e o que o nosso grupo aqui tem feito é uma proposta para poder coordenar todos esses dados de uma forma inteligente, para que o beneficiário seja cuidado na sua integralidade e longitudinalidade e essa saúde seja efetiva ao final. Hoje nós temos um sistema que infelizmente é disfuncional e ele não gera saúde para o indivíduo ao longo da sua vida. E a gente tem tentado se propor aqui de uma forma bastante vanguardista e desafiadora de como que a gente consegue coordenar um novo sistema. Temos uma proposta, temos um desafio. Eu acho que a gente aqui no próximos painéis aqui, a gente vai conseguir nos próximos momentos explicar um pouquinho mais desses detalhes aqui, de como a gente pretende fazer isso. Obrigado, Espinosa. Filos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E acho que o potencial que a gente tem com esses 4 grupos, né, quando a gente olha para o movimento da indústria, é de uma exponencialidade muito grande. São grupos muito poderosos e quando a gente olha para o grupo que eu estou coordenando junto com o time nesse momento, que é Promoprev, a indústria ao longo dos anos tem investido muito em saúde. Inúmeras indústrias colocam milhares e milhares de reais em promoção e prevenção dos seus trabalhadores e familiares, né? Há um custo muito elevado e, obviamente, com algo de difícil coordenação de dados, que é o que a Lud e o Espinosa colocaram aqui. Quando a gente olha para o que a gente já tem feito, né, como grupo, né, primeiro uma reorganização, né, dos grupos de Promoprev junto com a ANS, foi um primeiro movimento importante que fizemos esse ano discutindo o conceito que vem de uma cobrança da operadora, mas que no final da ponta o gestor de saúde acaba não vendo efetividade dentro do seu dia a dia, né, na sua indústria em relação à promoção de saúde. E o grande ponto é que a gente, como empresário, como empresa, precisa criar um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Quando a gente propõe essa reorganização do quais são as entregas de Promoprev, a gente vê eficiência na outra ponta, a gente vê o cuidado genuíno
pelo trabalhador. Então, dessa primeira encontro que a gente fez com a ANS, depois a gente também teve um Mental Lab, né? A gente definiu que das diversas linhas de cuidado a gente começaria cuidando sobre o tema saúde mental, que é um problema latente não só para a indústria, não só para o Brasil, mas para o mundo, e realmente reorganizar esse conceito aqui de saúde mental é um primeiro movimento para trazermos outros temas, como oncologia, como doenças crônicas não transmissíveis diversas. Então, esse movimento, quando a gente olha para a prevenção e promoção de saúde, é realmente para catalisar os interesses genuínos sobre o desfecho clínico, acompanhamento de saúde das suas vidas, dos seus trabalhadores, dos seus familiares, obviamente potencializando os resultados em produtividade e, obviamente, em saúde, em primeiro lugar, para a nossa mão de obra trabalhadora. Legal. Eu vou fazer um bate-bola com vocês dois, depois com a Lud aqui a gente meio que quase que encerra, porque eu acho que os dois grupos de vocês têm muita conexão, né? E aí você deu um gancho interessante, Filos, da questão da Promoprev lá na ANS, e aí eu queria explorar esse assunto com você, Espinosa. Você também você é gestor também de saúde, 40 mil vidas, ou seja, faz um trabalho belíssimo na Fundação Zé Renner. Como efetivamente, ou na sua visão, que falta ao ambiente regulatório, no caso da saúde suplementar, DNS, e como essa questão dos dados ajudaria a um bom processos de Promoprev na tua indústria lá, e na tua visão geral da saúde suplementar, não só da tua indústria. Perfeito, Emanuel. Eu vou aqui só falar sobre a indústria como um todo e como a saúde suplementar, e eu tenho certeza que ela pode ser integrada também com a saúde pública, com o SUS, né? 66 mil beneficiários hoje, que são cuidados em 2 mil municípios, numa atenção muito genuína. Nós temos prontuário eletrônico, questionário de saúde de todos os nossos beneficiários, temos 100% das informações, temos parceria com laboratórios que nos enviam dados estruturados dessas informações. Então, muitas vezes, antes de um beneficiário saber que está doente, a gente já recebeu uma informação através de inteligência artificial, sentinelas de exames, a gente consegue colocar ele numa linha de cuidado e acompanhar essa linha de cuidado dele, fazendo com que ele transite longitudinalmente por esse processo e tenha o melhor e efetivo cuidado de saúde, porque o desfecho seja efetivo. E o que a gente se propõe é trazer para o sistema algo que a gente conseguiu construir dentro de casa, ainda que seja um recorte da vida do indivíduo, porque ele se vincula a nós apenas naquele momento em que ele tem um contrato de trabalho junto às nossas instituições parceiras, e a gente gostaria que isso estivesse disperso por todo o sistema, para que todo aquele cuidado que hoje nós fazemos pudesse ser compartilhado no momento em que ele saísse hoje da Ambev, da Fundação, e fosse trabalhar na Volkswagen. Aquele cuidado poderia ser continuado e não se interrompesse, não se reiniciasse esse cuidado. E a gente acredita muito que isso é possível, em especial utilizando o dado e uma informação que hoje já existe, mas ela não está bem organizada e estruturada. Então, o que a gente se propõe hoje aqui é fazer essa linha longitudinal de vida do beneficiário para que ele transite de forma saudável ao longo dessa linha e a gente deixe de ter hoje um ciclo deletério da vida que empurra o beneficiário para o próximo elo da cadeia para ser tratado, que não cuida efetivamente, para que ele seja cuidado ao longo da cadeia e que cada elo, independente de quem seja o responsável por este elo, receba o beneficiário tratado e entregue um beneficiário tratado para o próximo elo. Ou seja, a gente coloca os incentivos no caminho correto, a gente alinha os incentivos do sistema. Então é uma proposta que o MES tem conduzido e a gente espera aí poder trabalhar ela ao longo desses próximos meses aqui. Legal. Acho que bem na linha aí, Filos, que o Spinozzi comentou, assim, a Volkswagen, por exemplo, tem uma estrutura ambulatorial maravilhosa, tive a honra de conhecer. Acho que tem muitos municípios no Brasil que não tem a estrutura de saúde no SUS, e vocês fazem um trabalho maravilhoso, uma super infra, parceiros também, e assim, e vi ali que você também tem ali um processo já mais ou menos integrado, referenciado com o setor de saúde ali em São Bernardo, né, com a estrutura hospitalar, com um parceiro que trabalha com você. E assim, o que você enxerga da perspectiva dessa integração de dados? Quais os gaps, o que você gostaria de ter melhor do ponto de vista dessa gestão desses dados, dessas informações?
Ou seja, existe uma dependência da operação do serviço, ou isso tem um agnóstico que trabalha com algumas camadas que te permita uma certa independência disso? Explora um pouco melhor da tua realidade. Obrigado, Manuel. Acho que a gente tem um sistema grande interno de saúde, o que obviamente é referenciado e é o nosso DNA, né? Cuidar das pessoas, né? E eu até brincava com o Eduardo, né, que o grupo de dados ele precisa funcionar para o grupo de Promoprev funcionar. As coisas são interdependentes, mas quando a gente olha para o nosso esforço, né, gerir esses dados hoje ainda demanda muita energia nossa. São dados de operadora de saúde, dados internos, dados de fornecedores que a gente precisa fazer uma integração, né, fazer uma leitura propositiva, olhando aqui do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista gestão de saúde populacional, para promover, né, o programa correto para as pessoas, né? Tanto que o maior desejo é que a gente tenha uma intercambiabilidade, interoperabilidade de dados e que a gente possa efetivamente fazer uma leitura que seja mais assertiva do ponto de vista desfecho clínico para o trabalhador e de menor custo efetivo, obviamente. Então, tudo isso para a gente foi um desafio e tem sido, porque ainda é um processo muito burocrático que demanda tempo. Mas, em contrapartida, um pouco da nossa experiência que a gente já busca trazer para o grupo, quando a gente fala em Promoprev, o Promoprev ele tem que promover aqui uma espinha dorsal de entendimento para as indústrias, ou seja, o que eu vou ter de dados para eu gerar programas efetivos. Exemplo de saúde mental que a gente discutia muito, né? A gente quer, no primeiro pilar, entender possíveis causas raízes dos problemas de saúde mental na indústria, que podem ser várias, problemas familiares, dependência química, problemas financeiros, problemas relacionados ao trabalho. Uma vez que eu tenho essa leitura de dados, de alguma maneira eu consigo dizer os meus programas de saúde funcionam bem, porque eu tenho um programa efetivo para tratar o problema familiar, para tratar o problema relacionado ao trabalho. E aí a gente tem outras propostas, né? Então, assim, com essa leitura de dados a gente consegue vir aqui e dizer, olha, eu preciso permitir um acesso a toda a população da indústria. Isso está estruturado? Está estruturado com uma base de dados que eu consiga fazer uma leitura? Ainda não. Isso é um esforço muito grande. Por isso que eu digo que os 4 grupos eles têm uma interdependência muito grande, né? E, obviamente, isso demanda, aí, do ponto de vista Promoprev, o que a gente passa dentro da Volkswagen é um letramento, tanto de lideranças quanto de liderados, de trabalhadores. Aqui a gente está tratando, né, uma linha ainda de saúde mental, mas isso virá para diversas outras linhas. Então, se eu não tenho uma fluidez de dados que me permitam ações rápidas, eu posso estar investindo em programas que eu estou gastando dinheiro e talvez eu nem precisasse disso. Eu acho que esse é o grande ponto de conexão que a gente busca e quando a gente olha como gestor de saúde, a gente precisa de dados muito bem estruturados. Legal, legal. Assim. Manuel, eu até queria fazer uma fala, porque a gente está falando aqui de uma realidade de 86 grandes indústrias do país que estão unidas em prol dessa agenda super estruturada e que pega a saúde na perspectiva de promoção e prevenção, inteligência de dados, né? Aqui modelos sustentáveis de saúde suplementar, e a gente está falando que essas 86 representam aí mais de 3 milhões de vidas, mas que ainda se compararmos com todo o potencial industrial, pegando o recorte industrial, a gente está falando que a gente tem ainda uma oportunidade de crescimento e de letramento também, né, para a sociedade, que a gente ainda está distante. Porque aqui eu estou falando que grande parte dessas indústrias ou são autogestões ou estão em modelos de pós-pagamento, que já tem uma facilidade em trabalhar com dados, mesmo que com os desafios de estratificar, de construir inteligência, a gente ainda consegue receber mais facilmente. Mas eu tenho uma grande parte da indústria que está num pré-pagamento, por exemplo, que não tem nem chance ou tem muita dificuldade de acessar esses dados e fazer um trabalho propositivo, numa possível linha de cuidado, né, e fazer um diagnóstico precoce de doenças. Então a gente aqui também tem muito feito esse exercício, né? Como é que a gente pode ajudar as outras indústrias a discutir a saúde de uma maneira mais estratégica? Como é que a academia do MES pode levar mais educação e letramento para outros gestores de saúde, de indústrias até de médio e pequeno porte, para fazer um trabalho de saúde de formiguinha, mas que a gente consiga alçar aí voos muito maiores, né? Legal. Grace, você levantou um ponto importante mesmo, que
A gente está falando de empresas de pós-pagamento que precisa fazer a gestão, né? Ou seja, é crucial estratégico. Essa não é a realidade do mercado. E assim, muito legal o que o Philos traz. Eu vejo sempre falar de dados, sempre são dados clínicos. E se a gente percebeu, ele falou muito de dados de estilo de vida, né? A gente viu lá em Barcelona que grande parte dos dados mais importantes para organizar e gerir um sistema de saúde são dados de estilo de vida da população, são os determinantes sociais da saúde, né? Isso às vezes não está no radar do gestor de saúde das empresas, são tão ou mais importantes do que os dados clínicos, que às vezes a gente briga para ter, para poder fazer uma melhor gestão de saúde. Essa combinação que a Volkswagen faz aí, muito legal nesse sentido. Vou agora explorar um pouco a Lud. Olha só, esse GT, assim, para mim, eu vou falar pessoalmente, é um sonho, tá? Que a Lud lidera, porque esse assunto que a Lud está tratando sempre pôs em polos opostos a agenda de saúde dentro da indústria, né, do MES. Ou seja, parecia que não era compatível discutir corporação, novas tecnologias na perspectiva da indústria, porque tinha uma parte da indústria que pagava a conta, que também. E aí eu quero parabenizar todas as empresas do MES, mas em particular a Lud, o Gruba também, que não está conosco aqui, que também tem apoiado muito esse grupo, porque dentro da indústria a gente está conseguindo, pelo menos nesse momento, achar soluções. É uma aliança potente. Quando eu falo isso no mercado, ninguém acredita, de estar fazendo internamente, como ninguém fez. Claro, não vai ser uma solução só da indústria, né? Isso vai organizar os outros atores a partir de dentro da indústria, ou seja, a indústria, aqui a indústria farmacêutica representada por ela, mas tem todas as indústrias farmacêuticas do MES também no grupo de trabalho, trabalhando com isso, com os contratantes, com os estipulantes, construindo essas alternativas. E aí na Lud, quando esse assunto entrou, e muito, aí dá um crédito para o Espinosa também, porque o Espinosa fala, precisamos ter um resseguro na saúde suplementar. E aí, como é que você descobriu que não é só resseguro, que tem outras coisas, que era bom a gente explorar, porque parcerias, chama o público, fica restrito ao privado? Como é que está as discussões do GT nesse sentido? E a parceria com o Sinduspharma, né, que também é uma entidade que tem apoiado também esse grupo de trabalho. Na verdade, estamos descobrindo, né? Porque é um processo árduo. O GT nasceu realmente, eu acho que já tinha bastante discussões, né? Acho que ronda essas discussões na saúde suplementar e na saúde como um todo, né? Como que a gente pode dar mais acesso a tratamentos inovadores e que seja sustentável, né? Que acompanhe isso. A gente não tem uma bala de prata, né? A indústria farmacêutica já está fazendo os compartilhamentos de risco, muito unilateral, vamos dizer assim, né? Entre indústria e prestador, de um modo já que volte o recurso também para a operadora. E aí, nesse meio termo, a gente pensou, isso precisa também voltar para quem está pagando de fato, para o contratante. Então, mas também isso é uma parte do processo. Então, quando a gente quando a gente olha um pouco mais expandido, como que a gente pode deixar isso mais sustentável? E aí a gente, dentro do grupo, a gente começa a discutir, a gente não tem nome ainda para isso, a gente está chamando um novo mecanismo financeiro, porque a tentação de chamar por qualquer nome é grande, mas a gente, como ainda a gente não descobriu exatamente qual que é esse novo mecanismo, a gente está fazendo estudos. Então, o MES tem um acordo de cooperação técnica com o Sinduspharma, e aí o Sinduspharma assumiu, a gente estruturou esse novo mecanismo, que a gente vislumbrou que a gente precisa ter 4 eixos. O primeiro é realmente um estudo jurídico, uma análise de viabilidade institucional, regulatória. O segundo, de delimitação do escopo clínico, porque realmente a gente precisa delimitar qual que são as condições clínicas que vão entrar neste mecanismo, também não dá para abrir para todas. Então, mas quais são os que mais impactam hoje a saúde em termos... Tá, a gente vai pegar a judicialização como parâmetro, os altos custos que as operadoras e as empresas já estão arcando com isso.
Então a gente vai ter esse braço também do escopo clínico, para delimitar esse escopo clínico. Um terceiro braço de governança, depois que a gente decidir esses 2 primeiros, como que vai ser? Como que vai se dar isso tudo? Porque não vai ser fácil, né? Então quem que vai articular, quem que vai cuidar da casinha? Exatamente, quem que vai falar ok, pode tá tudo certo e vai fiscalizar ao mesmo tempo. E o último que não é tudo por etapa, mas é tudo muito ao mesmo tempo, mas também de financeiro, atorial. Quanto que isso vai custar, de fato? Porque se a gente está falando de um mecanismo de mutualismo, agora não por parte das operadoras em si, que a gente está trazendo agora para quem realmente está pagando a conta, a gente precisa realmente saber o quanto isso vai custar para cada um, até mesmo porque quanto mais empresas entrarem, o senso comum é que isso se dilui mais e mais pessoas sejam tratadas. E aí a gente vê uma convergência muito grande entre os GTs, porque se a gente está falando também de um escopo assistencial, isso tem que começar com uma jornada do paciente. Então tem que começar lá no Promoprev. Então como que esse paciente, esse trabalhador, está tendo a sua prevenção para chegar ao menos custoso possível no final, né, para o tratamento. Isso passa por dados também, porque sem os dados a gente não consegue fazer essa governança. Mas vai muito passar por esses pilares. Ainda estamos em construção, né, estamos em obras e acredito que até o final do ano a gente já tem seja mais claro para a gente a questão jurídica, qual que vai ser a natureza jurídica realmente desse mecanismo, que vai precisar de uma regulamentação própria, fora, a gente não sabe ainda, são muitas perguntas e poucas respostas, mas a gente tem essas etapas para cumprir a primeira e a segunda até o final do ano, para a gente dar visibilidade para todo mundo. Eu queria até trazer aqui, só para fechar a fala da Lud, que a ideia é a gente pilotar dentro das próprias indústrias do MES, né? Então é criar um modelo, testar dentro do MES, e aí aqui a gente tem a oportunidade de ter autogestões também, que são parceiras dos projetos, né, desse projeto especificamente. Você citou o Gruba, né, que é o responsável pela PASA, que é a autogestão da Vale. Então a Vale está com a gente também nesse projeto, disposta a pilotar. E eu acho que a gente está a várias mãos aqui, tem tudo para dar certo, né, e para ser revolucionário. São 3 milhões de vidas, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Exatamente. Gente, vamos fazer uma rodada final aqui. Eu queria falar com vocês aqui. Desculpa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para vocês fecharem. Como vocês, assim, na experiência pessoal de vocês, pessoal como gestores, vou incluir a Grace aqui também, na função de coordenador. Cada um de vocês, assim, o que é que o MES hoje representa para vocês? Assim, como é que hoje isso, enfim, como é que impacta vocês pessoalmente, profissionalmente? Como é estar ali participando desse movimento? E aí cada um possa levar suas considerações aí finais para esse painel. Então, eu estou muito feliz de compor esse grupo. Eu acho que, estou vendo aqui o Claudinho, minha amiga, a gente sempre fica debatendo como que a gente pode, nós, né, que trabalhamos na indústria farmacêutica, podemos levar as tecnologias que desenvolvemos para quem realmente precisa e no momento certo. Então, e aí, quando a gente pensa assim, por muito tempo a gente só batia na trave, porque a questão de custo vem sempre primeiro, né, quando a gente fala isso. Mas agora, dentro desse grupo, acho que as cabeças estão abertas a criar algo novo. Então, quando você pensa em algo novo, você está pensando realmente em dar acesso, mas em termos de cuidado. Então, o que eu vejo muito quando eu conheci o Filos, o Spinussi, o Gruba, quanto eles estão comprometidos com as vidas dos trabalhadores das empresas deles, em termos de cuidado mesmo, de prover saúde. Então, acho que a gente encontrou dentro do MES um ambiente muito fértil. Então, quero também parabenizar vocês dois, Emanuel e a Grace, por isso. Porque eu acho que sem essas discussões, sem ter o contratante como ponto focal para essa discussão, a gente não andaria.
Então ficaria sempre nessa dualidade mesmo de entre custo e se eu prover acesso aqui, eu vou estar tirando de outros aqui, mas acho que a gente tem outras alternativas, eu acho que a gente pode olhar muito além disso. Obrigado, Luiz. Espinosa. Olha, o MES é a iniciativa mais disruptiva que a gente já viu em saúde no modelo de organização acontecer. Nós, todos os gestores de saúde das nossas empresas, temos uma excelência em saúde para o nosso beneficiário. A Volkswagen tem um trabalho maravilhoso, a Roche, a Vale e tantas outras que a gente conhece dentro do nosso grupo. Trabalhos maravilhosos que são ilhas de excelência e que se encerram ali. A nossa provocação foi sempre como fazer com que isso extrapolasse as fronteiras das nossas próprias organizações, né? Que essa excelência, esse cuidado genuíno, a responsabilidade pela vida e pelo dinheiro que essa vida tem, esteve sempre na indústria, a gente sempre nos contratantes, a gente sempre fez isso muito bem, só que a gente sempre esteve num sistema cuja disfuncionalidade e entropia fazia com que ele piorasse mais rápido do que a gente conseguia melhorar marginalmente. A ideia é que a gente agora se proponha, num desafio que tem sido liderado pelo MES, pela SESI e CNI, a melhorar o sistema. Quer dizer, sair de um olhar de dentro da minha empresa e como é que eu faço uma melhor gestão própria, para como é que eu mudo o sistema para que ele seja bom para todos, para que ele seja funcional para todos, para que ele mude a arquitetura dessa estrutura que hoje não funciona, ela tem todas as suas disfuncionalidades, para que ela seja efetiva, de um cuidado, de genuíno, longitudinal. Então, a grande questão do MES é se desafiar e poder fazer essas grandes conexões com o Ministério da Saúde, com a ANS, com a indústria farmacêutica, né, a indústria de equipamentos médicos, com todos esses diversos atores, né, os hospitais, operadoras, e a gente colocar todo mundo na mesa coordenado, buscando uma solução de sistema, e não soluções clusterizadas e ciladas, como nós temos hoje para os nossos próprios casos. Extrapolando muito mais. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Tua pergunta me remeteu à primeira reunião que eu fui há 10 anos atrás, quase, lá em Brasília. A gente começou meio que jurássico discutir algumas coisas, mas acho que são duas respostas. Primeiro, profissional e pessoalmente falando, assim, é uma sensação de orgulho ver um movimento empresarial que é muito forte e poderoso, com tanta dificuldade em relação a dados do que a gente está vendo aqui sobre os grupos. Então, assim, profissionalmente eu vejo que a gente consegue, como grupo e profissional de saúde, colocar a lupa, o holofote sobre o cuidado genuíno do trabalhador, do familiar da pessoa. Eu acho que essa é uma opinião muito minha como pessoa. Isso, eu sinto uma realização profissional dentro desse conceito, né? E como gestor de saúde, eu acho que a gente consegue dar um recado hoje para inúmeras provocações que a indústria recebeu ao longo dos anos de diversos stakeholders do sistema. O trabalhador usa muito o sistema, a culpa é do trabalhador, que vai muito no médico. As empresas estão longe, né, do sistema de saúde. As empresas não fazem programas de saúde. E hoje eu posso dizer, até fazendo a menção às palavras do Eduardo, sobre como a indústria tem trabalhado já há muito tempo cuidando das suas pessoas. E de dentro para fora, de dentro da nossa casa, da indústria para fora, a gente quer realmente influenciar o sistema, porque crescer 10% acima de uma inflação normal não vai sustentar financeiramente o que a gente quer como profissional de saúde, que é cuidar das pessoas. Então, assim, é muito gratificante ver que essa estruturação dos GTs, né, que a gente traz agora com uma proposição de cuidar das pessoas, ela se torna mais forte para o mercado. Eu vou chamar assim, mercados diversos stakeholders. Então, é um desafio, claro que é, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode juntos aqui trabalhar e estrategicamente, como a gente está conduzindo, não tenho dúvida que a gente vai ter resultados. E você, Grace, nossa dínamo do nosso movimento. Fala um pouco para você. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu queria dar um passo para trás, né, e falar onde tudo começou. E falar até da virada de chave, quando a gente era um grupo de trabalho e a gente se tornou um movimento. Em 2024, nós fizemos uma pesquisa com a indústria, que a gente teve mais de 1.000 indústrias respondentes, questionando sobre saúde suplementar. Que a gente queria entender quem é o perfil do gestor que está ali na ponta cuidando dessa conta, né?
como é que se dá um cálculo de sinistralidade? A gente começou a fazer algumas perguntas básicas até para quem gere saúde, né? Para a gente entender o perfil do nosso gestor da indústria, né? Que é hoje o maior pagador e o maior financiador da saúde suplementar do Brasil. É a indústria maior pagadora, né? Então a gente tem uma responsabilidade também. E aí a gente identificou que existia um gap de conhecimento dentro da indústria que muitas não sabiam nem como se dava um cálculo de sinistralidade, que muitas estavam reféns de corretores, de um mercado super difícil de lidar, com interesses diversos, que alimentam uma rotatividade e que alimentam o modelo que a gente tem de saúde suplementar, que é fragmentado, que é descontinuado, que é cíclico, né? E eu sempre brinco, porque daqui 2 anos esse beneficiário vai embora da operadora. Mas se ele vai embora daqui 2 anos, em algum momento ele vai voltar. E aí ali a gente viu que a gente precisava parar de discutir apenas saúde suplementar e a gente precisava discutir saúde. E a gente também precisava, e a gente ali assumiu uma responsabilidade enquanto SESI e CNI de como podemos mudar esse cenário. Como podemos elevar a discussão, letrar os nossos gestores e ter uma pauta mais estratégica. É sair de um papel de espectador e passar para um papel de protagonista. Como é que eu assumo essa responsabilidade e também como é que eu paro só de reclamar do sistema e eu me coloco como um ator que está propondo uma solução. E que também estou convidando todos os atores para discutir comigo. Então, ao invés de me afastar das farmacêuticas, que por muito tempo, a indústria farmacêutica é uma vilã. Pelo contrário, a gente está vendo que a indústria farmacêutica pode ser uma grande parceira. Né? Como é que eu posso também me unir a outras entidades que podem somar esforços? A gente vê como é que a gente pode fazer aqui um bem bolado que todo mundo saia ganhando, né? Porque se a gente não chamar todos os atores para essa mesa, a saúde suplementar vai colapsar e a saúde pública não vai conseguir aguentar e absorver esses trabalhadores. Então eu acho que o MES é um convite para essa reflexão coordenada, é uma reflexão para que todas as indústrias de qualquer segmento se unam nessa pauta, que a gente aqui consiga também crescer junto, alimentar ideias, trazer percepções e vivências distintas para que a gente consiga ser mais propositivo e trazer soluções concretas, né? Ela enrolou e não respondeu a pergunta, que era como ela se sentia. Mas pelas palavras a gente já viu que é orgulho. É orgulho, total. Obrigado, gente. Então, assim, só para fechar nosso bloco, prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Na casa aqui da ABMed. Novamente registramos os nossos agradecimentos pelo espaço concedido, Fernando. E nada se faz sozinhos, tá? Aqui é um movimento da indústria, mas não é só da indústria, é de todo o sistema. Nós trabalhamos em cima de propostas de agendas propositivas, de agendas que podem dar certo, que têm a potencial e a capacidade de dar certo. É assim que a gente constrói, é assim que, né, todas as empresas estão imbuídas do mesmo propósito. Muito obrigado e a gente se vê aí nesse e em outros eventos. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel, Grace, aos coordenadores dos GTs. Contem com a ABMed diretamente, mas também com as nossas empresas associadas. Temos estimulado que eles possam fazer adesão ao movimento. Já temos algumas empresas lá, contava com o Fernando aqui. Inicialmente, lembramos de 4 e queremos que mais empresas participem e adiram, não só, né, pensando no benefício que vai trazer para a saúde do trabalhador, como que isso volta para a empresa, como a gente melhora o sistema de saúde como um todo. Certamente esse ecossistema aqui, esse segmento da saúde que vocês estão vendo é bastante importante e relevante, não só na perspectiva financeira, mas também assistencial, de trazer tecnologia, de tornar mais custo-efetiva, né? No fim do dia a discussão acaba girando em torno disso quando a gente trata de incorporação, sustentabilidade. É importante também que a gente traga isso à luz. Muito obrigado mais uma vez. Conte sempre com a parceria da ABMed e a casa é de vocês. Obrigado, bom retorno. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco.